tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira, dia 16, que teremos Real Madrid e Arsenal, Inter de Milão e Bayern de Munique, Internacional e Palmeiras, jogaço pelo Campeonato Brasileiro, tá? Flamengo e Juventude, aí vem Sport Bragantino e todos esses jogos que eu vou estar analisando para vocês aqui, tá? São bons jogos para a gente poder apostar. Meu irmão, tá top demais essa quarta-feira. Já curte o vídeo, já se inscreve e entra no Clube dos 5%, o link tá aqui na descrição, para você ter acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo e no ao vivo. Meu irmão, entra porque tá realmente fenomenal essa quarta-feira, tá? Tá fenomenal. E vamos embora, vamos começar com as análises aqui. Eu já vou começar falando do mandante favorito, né? E o único mandante que eu coloquei aqui como favorito, que é o Flamengo, jogando contra o Juventude no Maracanã. A gente sabe da força do Juventude dentro de casa, né? No Alfredo Jaconi. Meu irmão, os caras crescem e os caras criaram assim uma verdadeira fortaleza, né? Jogando dentro de casa. Inclusive vem de 2 vitórias dentro de casa. Agora, inclusive, uma vitória de virada para cima do Ceará, né? E tinha vencido o Vitória. Beleza que foram adversários. O Ceará veio ali da segunda divisão e o Vitória é um time que sempre vai brigar ali na parte de baixo da tabela, né? Por enquanto. Mas foram 2 vitórias importantes contra 2 adversários que vão brigar com ele, né, na parte de baixo da tabela. E aí teve a derrota em casa, né, para o Botafogo por 2-0. Uma vitória até tranquila para a equipe do Botafogo. O Flamengo venceu o Grêmio, né, de 2-0, venceu o Vitória por 2-1 e tinha empatado com o Internacional em casa por 1-1. No Maracanã, velho, por conta do jogo do Central Córdoba, eu acredito que os caras vão entrar com tudo aqui para cima do Juventude para ter uma boa atuação no Maracanã, né, para apagar de vez aquela partida ruim contra o Central Córdoba, né, no Maracanã lotado e o Flamengo com mais de 50 mil pessoas e o Flamengo não conseguiu vencer. Então acredito que esse jogo aqui o Flamengo realmente vai com tudo para cima do Juventude. Até também, velho, é um adversário que você não pode perder 3 pontos, né? É adversário para você ganhar 3 pontos e também grandão para cima do Vasco no clássico que vai ter no sábado, né? Então, a vitória do Flamengo é algo que eu vejo com bons olhos, tá? Inclusive, eu vou compartilhar um bilhete com vocês no final do vídeo, utilizando essa vitória do Flamengo junto com outro jogo que eu vou estar comentando aqui para vocês, beleza? Então, fica até o final do vídeo. O Sport vai enfrentar a equipe do Bragantino. Aqui é um jogo bem difícil porque o Sport, na partida que fez em casa contra o Palmeiras, o Sport jogou bem. O Sport foi superior ao Palmeiras, tá? E o Sport até que tá gerando dificuldade para os seus adversários, mas vem sendo prejudicado pra caramba pela arbitragem. Mais uma vez o Sport foi prejudicado aqui no jogo contra o Vasco, né? Não estou dizendo que o Vasco não mereceu ganhar a partida, o Vasco foi melhor, mereceu vencer, mas quando o gol do Vasco, o primeiro gol do Vasco, foi claramente uma falta do Verratti no jogador do Sport, né? Claramente mesmo uma falta que o juiz não marcou, que o VAR não marcou. Então, isso prejudicou muito o Sport, porque foi no momento que o Sport estava bem, que o Vasco conseguiu esse gol e aí desandou. Contra o Palmeiras foi 2 pênaltis que, na minha opinião, não aconteceu. Contra o São Paulo foi um 0-0. Aí tudo bem, foi um 0-0 até justo, tá? O São Paulo não jogou nada, não. Então aqui tudo bem. Mas, cara, esses 2 jogos o Sport foi prejudicado. Vai enfrentar o Bragantino, que é uma equipe bem ofensiva. Uma equipe que fora de casa costuma ir para cima dos adversários. E algo que tem se repetido nos jogos do Sport, nos jogos do Bragantino, é gols. Por isso que eu coloquei aqui que eu vou estar de olho nesse over 1,5. Eu não fiz essa aposta no pré-jogo, tá? Eu vou levar no ao vivo para analisar no ao vivo e pegar esse over 1,5 no ao vivo, dependendo de como esteja a partida, beleza? O gol no primeiro tempo também é algo que vale a pena estar de olho, mas tudo vai depender do que o ao vivo estiver me entregando. Outro jogo também que eu deixei pro ao vivo foi esse jogo do Corinthians contra o Fluminense. Porque eu quero entender qual vai ser a postura do Fluminense jogando fora de casa, né? Porque os jogos que o Renato teve foi dentro de casa e a gente viu um Fluminense querendo propor o jogo, mas fora de casa eu não sei como é que vai ser essa postura, por isso que eu preferi levar para ao vivo para observar. Mas os jogos do Corinthians também têm sido jogos com gols, né? Tem sido jogos com gols. O Corinthians tem ido para cima vai para cima dos seus adversários dentro de casa e é um time que defensivamente acaba falhando muito. Quando a gente pega o histórico do Corinthians, né, os últimos 10 jogos,
O Corinthians, em 80% deles, ou seja, em 8, aconteceu o over 1,5. E em 8 também aconteceu o gol no primeiro tempo, tá? Então a maioria dos jogos do Corinthians, ainda mais dentro de casa, tem essa tendência para ser com gols. Principalmente quando o Corinthians precisa do resultado, que é o caso aqui, né? Depois de vir de uma derrota contra o seu rival. O Corinthians tem uma média de um gol marcado e um gol sofrido. Por isso que eu gosto de olhar para o cenário também do over 1,5 aqui e paga, velho, eu gosto de trabalhar muito esse over 1,5 porque no Brasileirão paga muito bem. E quando você pega a rodada do Brasileirão, né, essas 3 primeiras rodadas, você vai ver que a maioria dos jogos tem acontecido pelo menos 2 gols. Então eu vejo muito valor. Deixa eu só até mostrar para você aqui, ó. A última rodada agora, a gente teve um Bahia e Mirassol, né? 1-1, Grêmio e Flamengo 2-0, São Paulo e Cruzeiro 1-1. Os únicos jogos que não saiu 2 gols são o jogo do Fluminense, Santos e Fortaleza contra o Internacional. Atlético Mineiro e Vitória 2-2. Então, assim, vem acontecendo muito esse mercado de gols, né, nos jogos do Brasileirão. Aí você pega na rodada 2, olha. Apenas um jogo, apenas um jogo na rodada 2 não aconteceu o over 1,5, que foi justamente no jogo do Atlético Mineiro e São Paulo. Os jogos do São Paulo é muito difícil acontecer o over 1,5, né? Mas todos os outros aconteceu. E na primeira rodada teve dois jogos de 10 que não aconteceu também o over 1,5. Todos os outros aconteceu, justamente um clássico Palmeiras e Botafogo, já era previsto, e mais uma vez o jogo do São Paulo. Mas, cara, a maioria dos jogos, como vocês podem ver, eu falando aqui, mostrando para vocês, aconteceu esse over 1,5. Então é algo que realmente vale a pena a gente estar de olho, tá? E é um mercado que no Brasileirão tem valor. E aqui a gente tem uma defesa do Corinthians muito frágil, tá? Muito frágil. O Fluminense tem um ataque muito rápido, né, lá na frente. E o ataque do Corinthians é muito bom. Outro jogo também que eu acredito que vai ser com gols é o Santos contra o Atlético Mineiro. O Caixinha foi demitido hoje, tá? O Caixinha foi demitido. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. E essa demissão do Caixinha a gente tem que ver, obviamente, como é que vai ser a postura do Santos, né? Mas os jogos do Atlético Mineiro e do Santos também têm sido jogos com gols. A defesa do Santos é uma defesa também muito vazada. Eu já venho falando dessa defesa do Santos desde a época do Paulistão, né? Zé Ivaldo e Gil realmente não tem condições. São 2 caras que estão com a idade avançada, são 2 caras que começam o jogo bem, mas o segundo tempo dos caras cai muito de rendimento. As laterais também são bem frágeis. E tem a volta do Neymar, que deve jogar já como titular aqui nesse jogo. Então eu espero sim um jogo com gols, né? A média de gols do Santos é alta, a do Atlético também. Como eu mostrei aqui, os últimos jogos do Santos, exceto contra o Fluminense agora, que aconteceu apenas um gol, né? Mas os outros jogos vêm acontecendo gols, os jogos do Santos. E os jogos do Atlético Mineiro apenas contra o São Paulo, né? Que não aconteceu também o jogo que foi um jogo 0-0 aqui contra o São Paulo. Os outros foram 2-2, 2-1, os outros foram jogos com gols do São Paulo, do Atlético Mineiro, exceto contra o São Paulo. Então também acredito nesse over 1,5, tá? São 3 jogos que eu listei aqui, que dá para trabalhar esse mercado de gols. Antes de partir aqui para o handicap, partir para a análise da Champions, esses são jogos que eu vou trabalhar no ao vivo. O Newcastle vem de uma grande vitória contra o Manchester United e venceu por 4-1. Né? Vai enfrentar o Crystal Palace, que é uma equipe muito chata e que complica sempre para os favoritos, né? Para os grandes adversários, mesmo jogando fora de casa. Então, esse jogo aqui, ao invés de fazer uma aposta de pré-jogo, eu decidi levar pro ao vivo e tomar uma decisão no ao vivo, tá? No ao vivo aqui do que fazer. Principalmente aproveitar talvez um handicap menos 0,25, né? No ao vivo do Newcastle é uma boa. Mas não fiz nada no pré-jogo porque é um favorito que pode se complicar. Botafogo e São Paulo, que eu espero um jogo truncado, um jogo duro, como tem sido os jogos do São Paulo, né? Jogos com poucos gols, jogos truncados, duro. E o Botafogo também com dificuldade em marcar, teve dificuldade em marcar contra o Carabobo, tá? Teve dificuldade em marcar contra o Bragantino, então é um jogo também que eu recomendaria aqui o abaixo de 3,5, mas está pagando só 1,20, né? Então é um jogo que eu prefiro recomendar vocês levarem pro ao vivo, beleza? Mirassol é um time que não me passa confiança e o Grêmio menos ainda, né? Então é um jogo que eu recomendo levar pro ao vivo. E Vitória e Fortaleza também, extremamente equilibrado. É sempre o time do Fortaleza é melhor do que o do Vitória, mas o Vitória vem de um grande jogo contra o Atlético Mineiro, onde conseguiu o empate, né, jogando na casa, na arena do Atlético. E o Vitória no Barradão é sempre jogo duro, é sempre jogo complicado, então recomendo levar para o ao vivo. Agora vamos lá
para aquela aposta, primeiro que eu recomendei para vocês, tá? Eu não recomendei o Flamengo para ganhar, então vai ser o Flamengo para ganhar que eu fiz, junto com o Palmeiras mais um, o handicap asiático Palmeiras mais um. É uma dupla que eu fiz, tá pagando 1,55, tá pagando bem, tá? O que é que significa esse handicap mais um? Se o Palmeiras perder por um gol, se o Palmeiras perder por um gol, a aposta é devolvida. Se o Palmeiras perder por 2 gols, aí é red. Se em caso de empate ou vitória do Palmeiras, é green, beleza? Então, essa opção do handicap asiático mais um Palmeiras dá pra gente essa margem onde o Palmeiras pode até perder o jogo, mas só por um gol a gente tem reembolso, tá? E a vitória do Flamengo é algo que eu acredito. Então eu gostei muito, velho, porque esse time do Abel, se tem uma coisa nesse período, por mais que tenha problemas na criação, né? Por mais que tenha dificuldade ali em gerar boas jogadas, em fazer gol, uma coisa que o time do Abel nunca deixou de ser é ter uma boa defesa, né? É se defender bem. Isso aí, velho, não tenho o que falar do Palmeiras, tá? É um time que se defende muito bem. E aqui é uma briga, um jogo, né, que é briga direta pelo título. São duas equipes extremamente qualificadas. Ninguém vai querer perder. O Palmeiras vem grandão da vitória contra o Corinthians, tá? Uma excelente atuação, defensivamente muito sólido e por isso que eu gosto desse handicap mais um. O Internacional tem tido dificuldade contra as grandes equipes, tá? E eu vou citar aqui. Contra o Flamengo, o Internacional acabou empatando, né? Mas foi um jogo no Flamengo foi muito superior no segundo tempo e deveria ter virado o jogo, porque criou para isso, né? Teve aquela bola na trave, não precisa falar que eu acredito que vocês sabem. Mas o Flamengo realmente mereceu ganhar o Internacional. Contra o Bahia também dominou o Internacional. O Internacional tomou o gol e aí no final conseguiu empatar. Né? Inclusive eu estava nessa aposta no empate o Internacional, a gente teve green na Libertadores, mas foi um jogo onde eu liguei o alerta. Eu disse, epa, nesses jogos grandes o Internacional tem tido dificuldade, tá? Tem tido dificuldade. E então, sim, foram dois jogos que eu uso muito como parâmetro, porque foram duas equipes bem qualificadas. E contra o Palmeiras, por mais vai com o time titular e é em casa, o Internacional é o favorito. Obviamente é o favorito. Mas eu acredito que é um jogo que o Internacional vai ter muita dificuldade. E se eu tivesse aqui, né? Quer dizer, eu posso apostar, mas eu não vou, porque isso é loucura e não é uma estratégia que eu uso. Mas era um empate nesse jogo. Tá? Eu acredito que esse jogo tem uma grande possibilidade de terminar empatado, né? Eu diria um 0-0, 1-1 aí, esse jogo Internacional Palmeiras. Por isso que eu gosto desse handicap mais um, porque eu não vejo esse time do Palmeiras perdendo por 2-0, por 3-1. Eu não vejo esse time do Abel perdendo assim com a margem de 2 gols, tá? Ainda mais num jogo tão grande como esse, que o Abel costuma priorizar o seu sistema defensivo, beleza? E na Champions League, cara, nós temos o Real Madrid e Arsenal, Inter de Milão e Bayern. Aqui nesse jogo do Real Madrid e Arsenal, eu vou ser bem sério pra vocês, velho. Não vou ficar em cima do muro, não. Tem muita gente, principalmente a mídia, né? Ela vai criar essa história, e realmente é algo que aconteceu, né? O Real Madrid foi lá, virou várias partidas, principalmente naquele ano que eliminou o PSG, eliminou o City, né? Foram vitórias realmente viradas assim incríveis no final do jogo. No ano passado teve o próprio Bayern de Munique, que foi lá o Real Madrid e conseguiu 2 gols. Então o Real Madrid vem realmente fazendo coisas inacreditáveis na Champions League. E é um time que não desiste nunca. Isso aí, realmente, isso aí a gente tem que falar que é verdade mesmo, tá? Mas em nenhum desses jogos dos últimos anos, nessas remontadas, né, nessas viradas inacreditáveis de Real Madrid, ele virou uma partida por 3-0, com 3 gols de diferença. Cara, eu vou ser bem sincero, aqui o Arsenal tem que fazer muita merda, de verdade, muita merda, ou o Real Madrid tem que começar a jogar uma bola que não tá jogando em nenhum momento da temporada para poder virar esse placar, ou simplesmente empatar esse placar, velho. Para mim tem que ser uma parada assim, os dois times. Para mim o Arsenal tem que cair muito e o City tem que subir muito de nível, tá? Então eu deixo aqui minha opinião bem clara, tá? Clara, posso quebrar a cara, tá? Mas para mim o Real Madrid está eliminado. Minha opinião, tá? Pelo que eu vejo de jogo, pelo que eu assisto de jogo. O Real Madrid não joga bem. O Real Madrid não está jogando bem há muito tempo. E eu venho falando nisso aqui. Eu venho batendo nessa tecla. O Real Madrid não vem jogando bola, entendeu? Vem muito abaixo. Ah, mas aí vai se criar um clima no Bernabéu. Como eu falei, o Arsenal vai ter que fazer muita besteira
para perder por 3-0 para esse time do Real Madrid, que é um time que vem tomando muitos gols, tá? É um time que toma muitos gols. Vou mostrar para vocês aqui os últimos jogos, ó. Contra o Alavés. O Alavés tem um ataque muito ruim, né? Ganhou por 1-0, mas o Alavés teve chance de empatar, até porque no primeiro tempo o Mbappé foi expulso. Aí tomou 3 gols do Arsenal, tomou 2 gols do Valência, tomou 4 gols da Sociedade, tá? Esse jogo o Real Madrid empatou na prorrogação e se classificou. Tomou 2 gols do Leganés, tomou gol do Villarreal, tomou gol do Atlético de Madrid, tomou gol do Raio Vallecano, tomou gol de novo do Atlético de Madrid e tomou 2 gols aqui do Real Betis. Irmão, o Real Madrid toma gol todo jogo. Dos últimos jogos, o único que o Real Madrid não tomou gol foi contra o Alavés, agora no final de semana. Então, assim, contra as grandes equipes, o Real Madrid vem tomando gol. Tomou gol do Milan nessa Champions, tomou gol do Borussia Dortmund, tomou gol do Barcelona, porra, tomou gol pra caramba. Foram 9 gols que sofreu em 2 jogos contra o Barcelona. E o Arsenal tem um bom contra-ataque, viu? O Arsenal tem um bom contra-ataque. Então, eu não duvido o Arsenal contra-atacar bem e marcar gol contra o Real Madrid. Por isso que uma aposta que eu vi valor e que eu fiz foi, e já vou compartilhar aqui com vocês a minha aposta da Champions. O Arsenal mais 2, o handicap asiático, Arsenal mais 2. Ou seja, se o Arsenal perder com 2 gols de diferença, a aposta é reembolsada. A gente só toma um head se o Arsenal perder com 3 gols de diferença. Tá? Um 3-0, um 4-1, aí a gente perde a aposta. Se perder por 2 gols, é reembolso. Se perder por 1 gol, empate, ou o Arsenal vencer, a gente tem green, tá? Eu vejo valor porque eu não vejo o Arsenal perdendo por 3 gols de diferença nesse jogo e já vejo o Arsenal classificado, tá? Minha opinião, pode ser que eu quebre a cara aqui, vocês tenham onda com minha cara, mas minha opinião, eu não vou deixar de expressar aqui a minha opinião pelo que eu tô vendo dos jogos, tá? E pela qualidade, o nível que esse Real Madrid vem apresentando. Aquele Real Madrid jogava mais bola das viradas, jogava mais bola do que esse, tá? Por mais que tenha o Mbappé. E vai ser esse Arsenal mais 2, o handicap asiático, com o handicap asiático da Inter de Milão por mais 1. A Inter de Milão tem a vantagem, é um time que quando tem a vantagem, irmão, para você fazer gol na Inter de Milão é complicado. A Inter de Milão só tomou 3 gols durante a Champions inteira, 3 gols, e venceu o Bayern de Munique na sua casa, na Allianz Arena. Então esse jogo é um jogo que a Inter de Milão vai entrar fechadinha pra caramba, tá? Por isso que a minha aposta na Champions foi o handicap asiático nos 2 jogos, Arsenal mais 2 e a Inter mais 1. É o mesmo esquema do Palmeiras aqui. Pode perder por 1 gol, é reembolso. Em caso de empate ou vitória da Inter, é green. Né? Se perder por 2 gols, a gente toma red, tá? São as 2 melhores apostas que eu vejo para esses jogos aqui, com 2 defesas bem sólidas, que é a da Inter de Milão e a do Arsenal também, tá? Galera, tamo junto, fica com Deus. Espero ter te ajudado aqui com essas análises e vamos para cima nessa quarta-feira.